No vídeo de hoje, a gente vai começar a implementação das nossas regras de negócio, na verdade dos nossos casos de uso. Essa nossa aplicação aqui, ela vai ter, por enquanto, inicialmente, apenas dois casos de uso, que eu chamei de Retrieve Ticket. Esse aqui vai ser o caso de uso responsável por, dado um input contendo as informações de origem e destino de um aeroporto e uma data, o caso de uso vai retornar a uma passagem aérea contendo a companhia e o preço desse ticket, sendo que esse preço é o preço mais barato encontrado. E o outro caso de uso seria o Retrieve Solicitations, que vai não só a partir de uma de um único input, mas sim de uma lista de objetos que são as nossas solicitações. E a resposta vai ser uma listagem com os tickets mais baratos e um resumo de erros, que, enfim, é o que a gente vai estar apresentando para o usuário final também. Vocês vão entender mais para frente que, na verdade, vai existir esse caso de uso aqui, e esse outro caso de uso ele vai chamar essa outra funcionalidade, porque ele acaba apenas pegando essas informações de uma base de dados e enviando para o service ou para o caso de uso do Retrieve Tickets para cada uma dessas solicitações. Essa separação foi feita apenas para separação de responsabilidades, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, como o Retrieve Solicitations vai utilizar o Retrieve Tickets, a gente vai começar por esse caso de uso aqui. Então, beleza, vamos começar aqui. Vamos criar um novo package aqui chamado UseCase. Dentro deles, uma pastinha chamada Retrieve, que aqui vai estar relacionado às classes, DTOs e services do caso de uso Retrieve. Então aqui a gente pode criar uma classe, que vai ser a nossa classe da regra de negócio mesmo, que vai chamar Retrieve Ticket. Certo. Então, teremos aqui uma função chamada Retrieve, que vai receber como parâmetro um input e vai devolver um output. Então eu vou estar criando uma pastinha aqui chamada DTO, e a primeira coisa que a gente vai criar aqui é o nosso Retrieve Ticket Input, que vai ser o input da nossa funcionalidade. Então, como eu comentei aqui no README, vai ser apenas um data class contendo origin, destination e data. Então, esse aqui vai ser um data class val origin, val destination, date. E teremos a nossa output também. Output, por enquanto, vai ser só um ticket. Então, a gente pode reaproveitar o ticket lá do módulo de entities. A gente pode refatorar isso aqui caso seja necessário a gente ter uma outra tratativa aqui do Retrieve. E aqui vai ter o nosso input. Certo. Então, pessoal, eu descrevi aqui brevemente alguns passos que a gente vai ter que tomar como base para construir a nossa função Retrieve. Então, o objetivo é que esses comentários aqui vão ser apagados, né? Só para a gente organizar as nossas ideias e os nossos pensamentos. Então, primeiro a gente vai precisar solicitar as passagens aéreas para diferentes integrações. Eu batizei esse termo integração aqui para as classes responsáveis por integrar com diferentes sistemas. Então, vocês vão ver que aqui, durante a construção do sistema, a gente vai desenvolver algumas classes que são responsáveis por manipular dados que a nossa aplicação tem o domínio, que vão ser dados relacionados à persistência
E esses dados aqui, que são de domínios diferentes, né, eu chamei de integração, que basicamente é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai integrar com outros sistemas, que são os outros sistemas que gerenciam, né, essas passagens aéreas. Como, por exemplo, a gente vai integrar com o sistema da Latam, o sistema da Gol, a gente pode integrar com o sistema da Azul também. Nós teremos aqui uma classe chamada Airline Tickets Integration, que vai ser a classe que vai conter os métodos e o contrato, né, com funções para a gente manipular esses tickets, extrair essas informações, ou solicitar alguma ação para passagens aéreas. Então, a gente vai ter, essa aqui vai ser uma interface, nós vamos ter diferentes implementações. Como, por exemplo, nós vamos ter a Latam Tickets Integration, que vai integrar com o sistema da Latam, e o Go Tickets Integration, que vai integrar com o sistema da Go. Para essa primeira versão, a gente vai focar mais na Latam, mas se der tempo a gente pode fazer para Go também, até para a gente conseguir ver como que iria funcionar a construção de uma outra integração. Então a gente vai ter uma lista de integrações que a gente vai receber aqui com um parâmetro mesmo da nossa classe. E para cada uma dessas integrações a gente vai pedir para que ele extraia os tickets com base no nosso input. Então vai ter a integração da Latam, vai pegar essa origem, esse destino e essa data e vai bater lá nos sistemas da Latam e tentar extrair a resposta. Depois, a integração da Go vai, com esses mesmos parâmetros, obter essas informações. Cada uma dessas integrações vai ter um retorno que vai poder ser um sucesso ou um erro. Pode ser que algum sistema esteja indisponível, então a gente não consiga tratar essa informação. Então, a gente vai conseguir obter essa informação de sucesso ou erro de cada integração, e depois disso a gente vai extrair apenas as integrações que tiveram sucesso e ignorar aquelas que tiveram erro. Ou a gente poderia, enfim, logar isso em algum lugar. Depois de validar, a gente vai extrair a passagem mais barata. Então vamos supor que a integração com a Latam retornou um ticket com valor de 100 reais e a Go de 150. A da Latam é mais barata, então a gente vai estar retornando apenas um ticket, que é o ticket mais barato, que é o da Latam, e a gente vai retornar outras informações, né? O nome da empresa e tudo mais. E aqui a gente também vai fazer uma tratativa de sucesso e erro. Beleza? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui eu vou criar uma pastinha aqui dentro de use case chamada integration. Depois a gente vai criar um módulo aqui de integration, que vai ser o módulo responsável por integrar com outros sistemas, como eu comentei. E aqui dentro de use case, essa pastinha, esse package, vai servir apenas para a gente correlacionar essas classes com o módulo de integração. Depois a gente poderia evoluir isso, né? Alterar os nomes, transformar isso aqui talvez num gateway, mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma aqui. E eu vou criar uma interface que eu vou chamar de Airline Ticket Integration. Certo. E aqui a gente vai ter apenas uma função por enquanto. Vou chamar de integrate. Vai ter um input. A gente pode criar aqui uma pasta DTO chamada DTO e uma data class Airline Ticket Integration Input. O input aqui vai ser o mesmo, tá? Do retrieve com os mesmos valores, mas é legal a gente estar fazendo essa diferenciação de contextos, né? Aqui a gente está falando de uma integração. Pode ser que esses valores aqui mudem caso a gente queira integrar, caso a gente queira passar outras informações para a integração, né?
e vai ter um retorno também. Um output que a gente vai criar aqui. Opa, não é Java. Eita. Kotlin. Airline Ticket Integration Output. Para cada integração, independente se for Latam, Go, Azul, eu vou querer receber o company name. Vou querer receber a data de saída, que eu vou chamar de departure date. O menor preço. O preço que, na verdade, eu espero que ele seja o menor. Aqui a gente poderia adicionar outros atributos, como o maior preço e tudo mais. O aeroporto de origem. E o aeroporto de destino. Certo. Então a gente vai ter aqui um input, que vai ser o airline tickets input, e o nosso output. Só que aqui, pessoal, como eu comentei lá no nosso use case, eu quero saber se essa integração foi uma integração de sucesso ou de erro. E eu espero que esse output aqui esteja presente apenas nas integrações de sucesso. Eu não quero receber null, caso, senão eu teria que colocar um safety aqui. Eu não quero isso, porque isso pode causar alguns efeitos colaterais na nossa aplicação. Então eu vou criar aqui no nosso DTO também uma integration output. Toda integração vai retornar essa output aqui. Ela vai ser uma sealed class. Vai ser uma classe que vai ter implementações específicas. É uma espécie de herança, só que mais controlada, digamos assim. E as implementações que herdam dessa classe, a gente vai definir aqui dentro mesmo. Então a gente vai ter uma integration success. Que vai receber a data, que vai ser o airline tickets output. Integration output, que é a nossa sealed class. E nós teremos aqui a nossa integration error, que vai ter só uma mensagem de erro, que aqui sim pode ser null caso a gente não queira passar nada. Certo. E aí aqui a gente pode mudar para integration output. E aí a gente consegue extrair depois, quando a gente for usar essa interface, apenas as integrações que a implementação for essa aqui de sucesso. E ignorar essas aqui de erro. Vocês já vão entender depois na prática como isso aqui funciona. Certo. Então aqui, pessoal, a gente já consegue eu não vou ainda criar a implementação disso aqui, tá? Vou criar só depois. A gente vai fazer alguns testes unitários ainda. Vou receber no construtor aqui as nossas integrações. Vão ser várias. Essa é uma lista de airline tickets, ticket integration. E beleza. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter aqui as nossas integrations response, que vai ser integrations. Ponto. Vou mapear cada uma delas. Vou ter aqui a minha informação de integration. E para cada uma delas eu vou chamar integration.integrate passando o nosso input. Só que aqui eu tenho um retrieve ticket input. E aqui eu espero um airline ticket integration input. Então eu poderia criar esse objeto aqui, né? Passando aqui o origin. Isso aqui não precisa fazer, tá, pessoal? Aí passo input.origin.
Mas eu acho que é melhor, o código fica um pouco mais organizado, se aqui dentro do input a gente criar uma função que vai converter esse objeto no airline ticket input. Vai retornar um airline ticket input. Aí aqui sim eu passo o origin, destination e o date. Caso os dados fossem... a gente poderia fazer alguma formatação aqui sem problemas nenhum. Aí aqui eu só passo input ponto to airline ticket input. Então, certo. Então, aqui a gente vai ter uma lista de integration output. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar apenas as integrações de sucesso. Então, eu vou criar uma função aqui chamada privada mesmo, que só vai ser utilizada aqui dentro. Get success integrations. Eu vou receber como parâmetro uma lista de... pode ser esse mesmo nome aqui, a integration response, que vai ser uma lista de integration output. E o retorno disso aqui vai ser uma lista de... poderia ser uma lista de integration output, mas eu já vou devolver os tickets, né? Vou fazer uma... a gente pode fazer uma conversão disso aqui para um ticket do entity, sem problemas nenhum. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou retornar uma lista de tickets aqui. Então, return integration response. Colocar um filter instance, passando aqui qual que é a instância que eu quero. Quero filtrar apenas as que tiverem a instância da integration success. E ainda assim, eu vou querer converter esse airline ticket integration input para um ticket. Então eu vou colocar aqui fazer o mesmo esquema que a gente fez antes, né? Fun, só que aqui vai ser um toEntity. Isso aqui vai ser bem comum a gente fazer, tá? Converter DTOs para a nossa entidade. Então, company vai ser uma instância de company passando o company name. O origin vai ser uma instância de airport passando o airport origin. O destination também vai ser um aeroporto. E o date, perpetual date e o price. Esse é o lowest price. Aqui o lowest price pode ser um double também. Show. Aí aqui a gente vai mapear cada um desses objetos. Map. Para cada um deles eu vou retornar o data ponto toEntity. Certo. E aqui ainda eu vou colocar para ser um pouco mais performático, eu vou usar um sSequence. Se eu não colocasse o sSequence, ele iria filtrar todos e depois mapear. Aqui na sequência ele filtra, mapeia e no final de tudo a gente pode converter de novo para uma lista. Isso aqui vai ser um pouco mais performático. Se quiserem mais vídeos sobre essas funções do Kotlin, pode colocar ali nos comentários. Não vou entrar aqui em muito detalhe do que cada uma faz. Só vou dar uma formatada. E aí, beleza. Aqui eu vou ter uma lista de tickets, get success integration, passando nossa integration response. E agora, aqui teoricamente nós teremos uma lista de tickets de diferentes companhias aéreas. Então agora eu vou querer o lowest
ticket price, que vai ser o tickets. Vamos usar uma função aqui do Kotlin chamada min by or null. Ou seja, eu quero o mínimo valor desses objetos com base no atributo price. Ou retorna null caso não exista. Caso seja 0 ou realmente não tenha o menor valor. E aí aqui a gente já vai ter um objeto, que é o ticket, só que ele pode ser null. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente, ao invés de retornar... A gente poderia retornar esse ticket, né? Que é o lowest ticket price. Só que isso aqui pode ser null. A gente poderia usar esse operador do Kotlin para disparar um null pointer exception, caso isso aqui seja null. Mas a gente pode ter uma tratativa um pouco mais elegante aqui. Então, assim como a gente fez na integração, eu vou estar criando aqui no DTO um retrieve ticket output. Também vai ser um sealed class. Aqui nós teremos uma data class chamada retrieve ticket success, que vai retornar um ticket. E vai ter um data class retrieve ticket error, que vai ter um message, uma string, pode ser nula. Aqui na verdade eu vou colocar como obrigatório, eu quero passar uma mensagem de erro, para a gente conseguir exibir isso lá na nossa resposta depois da nossa API. Aí aqui, ao invés de retornar um ticket, eu vou retornar um retrieve output, retrieve ticket output. E aí aqui eu vou criar uma função aqui embaixo chamada createOutput. Vai criar a nossa resposta. Vai retornar também um retrieve output. Vai receber como objeto o nosso ticket. Vou utilizar o mesmo nome aqui. Aqui sim ele pode ser null, sem problemas, porque aqui a gente vai verificar se o ticket com o menor preço ele é igual a null. Se sim, eu vou retornar um retrieve tickets error, passando uma mensagem could not extract tickets for. Aqui eu vou querer passar qual que é o aeroporto, né? E essa informação a gente só tem aqui no input. Então eu vou passar também o input aqui, só pra gente conseguir extrair essas informações. Input.origin to input.destination. Se não, eu vou retornar aqui o nosso retrieve success, passando o nosso ticket. Aqui o Kotlin já vai detectar que não é null, porque a gente fez a verificação antes. Eu só vou apagar isso aqui e importar daqui mesmo o success. Não é aqui. Peraí. Success e o erro. E aqui a gente só dá um create output passando o lowest price e temos o nosso temos que passar também o input aqui também. Temos o nosso primeiro caso de uso finalizado. Então a gente vai solicitar as diferentes integrações,
filtrar as integrações apenas as integrações que deram sucesso. Aqui a gente vai ter uma lista de tickets. Eu quero pegar o ticket com o menor preço e eu vou criar uma resposta apropriada para o nosso retrieve. Lembrando que isso tudo aqui é feito para uma solicitação de passagem aérea. No próximo vídeo a gente vai fazer os testes unitários dessa classe aqui, sem precisar desenvolver as implementações. Beleza? Então até o próximo vídeo.